A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, estamos aqui de novo com mais um vídeo para o canal. Hoje eu quero estar falando sobre soteriologia, a doutrina da salvação. Irmãos, estou testando aqui uma ferramenta nova, né? Eu ainda estou aprendendo. Então, se eu cometer alguma gafe, peço que os irmãos me entendam, né? E me perdoem. E a forma de os irmãos estar contribuindo conosco é nos ajudando, né? Curtindo nossos vídeos, compartilhando para o máximo possível de pessoas, para que também essas pessoas tenham acesso a esse conhecimento, né? Que a gente está tentando trazer ele de uma forma gratuita, né? Para que as pessoas possam ser alcançadas pelo conhecimento da verdade e possam ter a sua vida, de certa forma, edificada por estes ensinos, né? E eu tenho certeza, irmãos, que Deus nos chamou para isso e a gente está tentando de todas as formas aqui produzir um conteúdo de qualidade, né, para que os irmãos possam ser edificados. Amém? Vamos lá, então. Eu aqui, primeiramente, pegar aqui o meu marcador de texto, para que a gente possa, então, estar seguindo com este ensino e nós possamos estar juntos aprendendo. Vamos lá. Soteriologia. O que é a soteriologia, irmãos? É a união de duas palavras que vem do grego. A primeira é soterios, que significa salvação, e a segunda é logos, que significa palavra, princípio ou ensino. Então, o que é a soteriologia? É a junção do ensino com a palavra salvação, ou seja, o ensino sobre a salvação, né? Soteriologia, doutrina sobre a salvação. Eu quero pegar como texto base, para que a gente possa, então, junto estar estudando, a segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 17. Eu quero só pegar o primeiro versículo, o versículo de número 17, primeirinho aqui, ó, e a gente vai junto usar ele como base para o nosso ensino. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Olha só que interessante. Aquele que está em Cristo, né, tem que estar em Cristo para ser uma nova criatura. Ele é uma nova criatura. Ou ao menos tem que ser, né, uma nova criatura. Por quê? Porque as coisas velhas já passaram. Ou seja, as suas práticas, as coisas que fazia no passado, fica para trás. Isso ficou lá no passado. Porque agora tudo se fez novo. Ele vive agora em novidade de vida. Né? Tem que acontecer isso, esse processo na vida de um cristão. Eu peguei aqui, irmão, 5 pontos, né, de coisas que acontecem na conversão. São 5 aspectos da conversão na vida de uma pessoa que eles têm que acontecer. Eu tentei colocar ele numa ordem aqui para que os irmãos possam entender esse processo na vida do cristão, o processo da salvação. Ele vai ter esses 5 aspectos aqui e eles têm que acontecer. Se do contrário não aconteceu, essa pessoa ela não é salva. Primeiro, arrependimento. E depois nós vamos estar, né, falando de cada um desses pontos aqui. Conversão é o segundo ponto. Terceiro, a regeneração. Em quarto, justificação. E por último, então, a santificação, que diz a palavra do Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Primeiro, arrependimento. A palavra grega metanoeu, que quer dizer arrependimento, mudança de mente e de atitude. Ou seja, a pessoa pensava de uma maneira, agia de uma maneira, agora, consequentemente, depois de ter um encontro com Cristo, depois de se arrepender, né, esse arrependimento causa nela uma mudança de mente, uma maneira de pensar. E, consequentemente, isso também altera as suas atitudes, ela muda as suas atitudes. Mudou a maneira de pensar, agora age de uma forma diferente. Porque o arrependimento, irmãos, ele é a expressão de um coração que agora ele sente o mal que praticou, ele sente a tristeza, o peso do mal que praticou. Né? Essa pessoa agora arrependida, ela vai diante de Deus para pedir perdão pelos seus pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo número 13, verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha que interessante. Arrependei-vos e convertei-vos. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Então, primeiramente, tem que ter arrependimento para depois acontecer a conversão e então os pecados ser perdoados. Olha que legal, olha que interessante, né? Primeiramente, essa pessoa ela tem que ouvir, e não o evangelho no telinho que hoje estão pregando aí, né, gente? Não é esse evangelho que amacia, não é esse evangelho aí que não confronta pecado, não. É o evangelho verdadeiro, aquele que confronta o pecado, aquele que vai lá aonde se encontra o pecado escondido no coração e mostra. Porque assim, irmão, olha só, eu quando vivia no mundo, eu era uma pessoa que, segundo o meu próprio julgamento, eu ia morar no céu. Eu ia morar no céu, porque eu era uma pessoa boa. Segundo o meu próprio julgamento, eu era uma pessoa boa, eu nunca tinha matado ninguém, eu não roubava,
né? Eu tinha uma conduta, não vou dizer que 100% correta, mas eu tentava viver de uma maneira honrada, né? Respeitosa. E então eu acreditava que eu ia morar no céu, porque é um ditado popular que todo mundo é filho de Deus. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia vai dizer o seguinte: você pega lá a sua Bíblia, você vai ler lá o Evangelho de Jesus, segundo João escreveu. Já no primeiro capítulo você vai ver João dizendo bem claro que quem é filho de Deus? Aquele que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aquele que aceita o Filho tem também o Pai. Então, aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, esse passa a fazer parte da família da fé. Agora ele também é chamado filho de Deus, ele recebe esse direito de ser chamado filho de Deus. Agora, a pessoa que não tem Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela é uma criatura, criação de Deus. Deus criou o ser humano. Agora, quando esse ser humano que caiu por conta do pecado, que aconteceu lá no Jardim do Éden, essa criatura agora caída, ela se arrepende dos seus pecados, ela vê em Cristo o seu Salvador, o seu Libertador, ela aceita esse sacrifício que Deus deu em favor da nossa salvação, e essa pessoa agora ela passa então a passar por um processo de conversão, e ela é alcançada por essa graça e ela passa a fazer parte da família da fé. Agora ela é um filho de Deus, e isso tem que acontecer. Vamos lá, a gente vai explicando aos pouquinhos, a gente vai chegar lá. Vamos lá. João Batista ele pregou sobre arrependimento, Mateus 3:2, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Olha só, Jesus lá no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 5, verso 32, dizendo: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Olha que interessante, ele veio chamar ao arrependimento. Para quê? Para que se arrependam dos pecados. São pecadores, precisam se arrepender. Pedro ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiramente tem que se arrepender, né? O arrependimento ele é operado pelo Espírito Santo. Como acontece isso, irmãos? O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo na nossa vida, ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo divino. Eu ouço o evangelho verdadeiro, eu ouço a mensagem de arrependimento. Você percebe que Pedro ele prega uma mensagem de arrependimento, ele se coloca de pé, ele vai dizer para aquelas pessoas lá no dia de Pentecostes, em Atos dos Apóstolos, que elas mataram, crucificaram o Filho de Deus. E aquelas pessoas ouvindo isso, falam assim: pai, e agora o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai escapar desse juízo agora? E ele vai dizer: olha, vocês têm que se arrepender. Vocês têm que se arrepender para que vocês sejam perdoados. Então, irmãos, entenda que o evangelho verdadeiro ele vai confrontar o pecado. Ele vai apresentar a pessoa que está ali ouvindo como um pecador, que está afastado de Deus, que é inimigo de Deus, né? Então, ele ouve essa verdade. O Espírito Santo vai vir e vai convencer ele, vai convencer essa pessoa de que aquilo que ela está ouvindo é a verdade e que ela é uma pessoa que está perdida, está condenada. E ela ouvindo isso agora, ela sente o desejo de escapar desse juízo. Lembra o hino Conversão, o número 15 da harpa cristã, que diz assim: ó, eu senti sobre mim o peso, né, da espada da lei, e apressado eu fugi, e em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Ou seja, a palavra me confrontou, e agora eu acho em Cristo, né, uma maneira de escapar desse juízo, dessa ira. Eu acho em Cristo uma forma de escapar dessa condenação, desse juízo que está destinado para mim, né? Então, o Espírito Santo é que convence. O arrependimento ele é resultado da palavra de Deus, como nós estávamos falando. Primeiramente, o entendimento antes era obscurecido. Ele estava como uma escama nos seus olhos, não via sua condição de pecador. Ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo convencer essa pessoa, ela agora vai sentir o mal que praticou, ela vai ver que ela entristecia Deus com a sua maneira vã de viver, né, com seus pecados, vivendo uma vida desregrada, né, vivendo uma vida de escravidão, porque na verdade nós éramos escravos do pecado. Alguém pode dizer assim: não, mas eu não era escravo do pecado, eu fazia o que eu queria. Não, a gente acha que fazia o que queria, a gente era escravo do pecado. A gente era escravo do pecado. Mas graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora sua consciência desperta a lembrança do mal que foi praticado no passado, e essa pessoa agora, constrangida, arrependida, vem diante de Deus pedir perdão pelos pecados. Primeiro, como tudo que é árvore que é plantada, toda árvore que é plantada, né? Por exemplo, você planta uma árvore frutífera, você espera colher frutas, né? Você espera colher ali um fruto dessa árvore. Por exemplo, eu planto uma macieira, eu vou cuidar, eu vou regar, eu vou dar um jeito de fazer com que ela venha crescer de uma forma saudável, e quando chegar o seu tempo, eu vou querer ir lá colher um fruto dela, vou querer colher maçãs dela, né? Então,
assim é a vida do cristão. Ele também tem que, um processo, né, gradual que vai acontecendo na sua vida, ele tem que também produzir fruto, né? E se esse período passou e essa pessoa não está produzindo fruto nenhum, tenha cuidado, porque ela pode ser cortada e lançada no fogo, né? Então, um primeiro fruto do arrependimento, rompimento total com o pecado, né? A pessoa tem que romper com o pecado de vez. Outro aspecto também, né? Essa pessoa agora ela tem alegria porque tem comunhão com Deus. A palavra de Deus vai dizer que como feliz é o homem que tem os seus pecados perdoados, né? Quando ele sente o perdão de Deus, é como se um fardo caísse dos seus ombros, né? Você já viu aquele filme O Peregrino, ou já leu o livro de John Bunyan, né, que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever de uma forma tão maravilhosa, né, o processo de salvação na vida de um cristão, aquele momento que ele tem um encontro com a cruz, ele lembra do Salvador, né, o que Cristo fez lá na cruz do Calvário, cai aquele fardo das suas costas, aquele peso que ele carregava, né, quando os seus pecados são perdoados, né, a pessoa se sente leve, se sente agora diferente, né? Depois acontece uma constituição para uma plataforma de recebimento de bênçãos espirituais, né, através do Espírito Santo, porque essa pessoa agora ela passa a ser morada dentro do Espírito Santo, ela passa a ter comunhão, porque o Espírito Santo é uma pessoa, então ela tem agora comunhão com essa pessoa amada e bendita do Espírito Santo. Segundo ponto, a conversão. A conversão, os irmãos que têm carteira de motorista sabem o que é fazer uma conversão. A pessoa está andando num caminho e, de repente, ela decide fazer uma conversão. Ela faz uma volta de 180 graus e muda o sentido, a rota da sua vida. Agora, antes ela fazia de um jeito, agora ela faz de outro. Ela pensava de uma forma, agora ela pensa de outra forma. Aconteceu uma conversão. O arrependimento e a conversão, elas andam juntos. Elas andam juntos. Enquanto o arrependimento se refere à mudança total do sentimento do homem e às suas atitudes para com Deus, a conversão agora ela expressa uma nova posição para com o mundo. Olha só que interessante, né? O arrependimento, primeiramente, é uma mudança de pensamento, de atitude para com Deus. Agora, a conversão, ela é uma mudança de mente, de atitude para com as pessoas no seu redor, né? A pessoa que realmente foi alcançada por Deus, ela muda as suas amizades. Não digo que ela tem que abandonar os seus amigos, mas ela já não faz mais as mesmas coisas que fazia antes, né? Ela já não anda com as mesmas pessoas que andava antes, pelo fato de que muitas das vezes essas pessoas estão perdidas em alguma situação. Não quero aqui estar julgando ninguém, né? Mas para não estar associado a isso, para não viver no meio disso, agora ela se aparta do erro, ela se aparta do pecado. E essas pessoas vão observar, vão ver. Olha, por exemplo, na minha vida, eu era uma pessoa que gostava muito de bebida alcoólica, eu bebia muito. Então, quando eu me converti, o Senhor fez uma obra em mim. E eu deixei de ter esse desejo por beber bebidas alcoólicas, não sentia mais o desejo, nem vontade de beber. Então, o que aconteceu? Eu simplesmente não bebi mais. E as pessoas que andavam comigo, que bebiam junto comigo, elas perceberam, olha, tá diferente, mudou. Ele mudou a maneira de pensar, mudou a maneira de se portar, a maneira de falar, a maneira de se vestir. Aconteceu alguma coisa na vida dele, alguma coisa diferente. Mudou a minha vida, né? Eu me converti. Por isso eu fiz aqui, coloquei aqui umas imagens perguntando, você é convertido ou você é um convencido? Porque tem muito disso dentro da igreja, tem muita gente que está convencida, né? Todos os seus pecados são perdoados quando você, arrependido, vai diante de Deus e converte-se, né, da sua vida, da sua vã maneira de viver. Jesus cura agora as suas feridas da alma causada pelo pecado, né, porque o pecado faz um estrago na vida de uma pessoa, de um ser humano. Você recebe de Deus um novo coração. É uma profecia que se encontra lá no livro de Ezequiel. Leia lá, capítulo de número 18, verso 30 e 31. Deus tira de ti aquele coração duro, aquele coração de pedra e coloca em ti agora um novo coração, um coração de carne, um coração sensível que pode ouvir a voz de Deus, que tem comunhão com Deus, que agora sente quando peca, né? Quando ele comete alguma coisa errada, ele é constrangido, o Espírito Santo está ali agindo e esse novo coração agora é sensível para ouvir a voz de Deus. O véu que impedia a sua visão espiritual, ele é tirado, né? Como eu disse, quando a gente vivia no mundo, a gente estava cego, né? A gente acreditava ser boas pessoas e ia agora no céu, mas agora a palavra de Deus nos mostra que nós éramos pecadores depois de se converter, depois de passar pelo processo do arrependimento, né, e da conversão. Eu tenho esse véu tirado, eu vejo agora o mal que eu praticava. A Bíblia vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, Mateus 5:8. Que legal, né? O resultado da conversão. Um novo testemunho, né? As pessoas, não eu contando o meu testemunho, como a gente vê muito na igreja, as pessoas contando um testemunho, né? Uma vida de derrota, de tristeza, não, mas um testemunho
do qual as pessoas dão da minha vida. Elas vão dizer, olha, não é mais a mesma pessoa, eu conheci o Adriano, eu vi ele crescer, eu vi ele ser criado, e eu vejo agora que não é mais o mesmo, é outra pessoa, é uma nova criatura. Olha, Deus fez uma obra grande na vida dele. Bênçãos agora para contar, né? Os tempos de refrigério chegaram. Tudo aquilo que antes impedia as bênçãos, agora ele foi tirado pela conversão. E a gente recebe uma nova incumbência. Quando te converter, diz, confirma aos teus irmãos. Estou agilizando aqui para a gente tentar o mais rápido possível, para esse vídeo não se estender muito, irmãos. Tá? Mas eu posso conseguir esse estudo para os irmãos, aí eu posso mandar pelo WhatsApp. Quem quiser, entre em contato, a gente pode estar mandando ele completo daí, tá? Agora ele tem um novo alvo, agora o objetivo dele é morar no céu. Né? O convertido agora, ele tem o desejo de morar no céu, ele quer estar com Deus, ele quer estar com Cristo, então agora ele tem um objetivo. Né? Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, é nele que os nossos olhos estão fitos, agora ele é o nosso modelo de vida, nós olhamos para ele para nos espelhar nele. Né? E agora o novo nascimento, a regeneração, olha só, eu peguei essa imagem aqui, né? Até do pastor Paulo Júnior, peguei essa imagem aqui, de uma lagarta, né, o processo de metamorfose, em que ela passa e ela se transforma numa borboleta. Olha só que interessante, um animal cilíndrico, né, ele vai sofrendo uma metamorfose até chegar a se tornar um animalzinho alado. Né? Olha que diferença. Isso acontece na vida de um cristão verdadeiro. Ele muda, né, não somente por fora, mas primeiramente por dentro. Essa transformação vem de dentro para fora. A regeneração, né, eu botei aqui, fiz aqui um comentáriozinho aqui breve aqui, ó. Se os irmãos não conhecem as obras de Jonathan Edwards ou de John Wesley, procura saber, para os irmãos verem. Procura também o sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Os irmãos vão entender do que eu estou falando. Era uma doutrina que eles pregavam muito, né? A doutrina da regeneração, do novo nascimento, que é um ato sobrenatural que acontece na vida de um cristão. Ele não simplesmente se convence que agora ele é um cristão. Não, ele nasce de novo, ele recebe uma nova natureza. A maneira de pensar muda. A forma de agir muda, porque agora o Espírito Santo habita nele, ele tem uma nova natureza, agora ele consegue viver e lutar contra o pecado. Olha só que exemplo legal que tem na palavra de Deus. Romanos capítulo 7, Paulo ele vai dar um exemplo, que antes ele, quando o fariseu, um homem que vivia segundo a lei de Moisés, ele tentava obedecer o mandamento divino. Olha só que ele fala sobre a lei, ele vai dizer, olha, a lei era boa, mas a lei dizia para mim não cobiçar, mas dentro de mim despertava todo o desejo cobiçoso. E o bem que eu queria fazer, qual era o bem que ele queria fazer? Obedecer ao mandamento divino, não cobiçar. Mas, por consequência da sua velha natureza, por conta dessa natureza pecaminosa que o homem tem dentro dele, ele não conseguia obedecer o mandamento. E o mal que ele não queria fazer, que era, né, desobedecer o mandamento divino, esse ele acabava fazendo. Ele acabava desobedecendo o mandamento porque despertava nele esse sentimento, esse desejo. E ele vai dar graças a Deus no capítulo 8, já no finalzinho do 7, ele vai dizer, graças a Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos libertou da lei do pecado, da morte. Né? Olha só que interessante. Agora, a regeneração, depois de acontecer na vida de uma pessoa, de um ser humano, ele recebe uma nova natureza, o Espírito Santo agora auxilia ele a viver o mandamento de Deus. Ele consegue agora obedecer o mandamento. Não é mais um fardo, não é mais pesado. Agora ele consegue viver. Ele consegue, porque ele tem uma nova natureza. O Espírito Santo auxilia ele, guia ele em toda a verdade, ele auxilia, ele é o auxiliador. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso, irmãos. Ele é maravilhoso. Ele fez esse processo de salvação acontecer na vida de todo aquele que se converteu, que se arrependeu de verdade. A regeneração ocorre para mim ser filho, né? Olha só que interessante. Eu passo a ser participante dessa natureza divina, segundo o apóstolo São Pedro escreve na sua epístola, 2 Pedro, capítulo 1, verso 4. Olha só, eu sempre uso essa expressão e esse exemplo. Eu nasci na cidadezinha do interior, na cidadezinha de Chapada. Eu sou chapadense, porque eu nasci lá. Eu cedo eu vim morar em Porto Alegre, depois eu acabei me mudando de novo. Mas para mim ser um cidadão do céu, eu tenho que nascer no céu. Eu tenho que nascer do céu. Por isso eu recebo essa nova natureza. Para me tornar um cidadão do céu. Por isso eu sou peregrino e forasteiro nessa terra. Porque eu não faço parte mais dessa terra. Agora eu sou cidadão do céu. Eu sou participante dessa natureza divina porque eu recebi uma nova natureza. E dentro de mim agora habita o Espírito Santo. Um dos pontos, né, de uma pessoa regenerada. Ela passa então agora a fazer parte do reino de Deus. Ela passa a viver agora em parte já no reino de Deus. O novo nascimento significa a entrada do homem nesse reino. Né? É um verdadeiro milagre,
quando o homem ele passa por esse processo, como eu disse, Deus ele faz de uma forma sobrenatural essa transformação. Ela ocorre de uma forma sobrenatural. Né? Talvez você está na igreja há 20, 30 anos e a salvação não é como previdência social, não é pelo tempo de igreja. Né? Se você não passou por esse processo, não adianta. Você pode viver uma vida tentando confiar na força do seu próprio braço. E a palavra de Deus vai dizer, maldito é o homem que confia no próprio homem. Ou seja, maldito é aquele que confia em si mesmo, que quer fazer o seu caminho para o céu, que quer fazer o seu caminho para a salvação, de chegar um dia lá. Não, irmãos, eu preciso ser regenerado, eu preciso ser templo morada do Espírito Santo, eu preciso passar por esse processo, do contrário, eu não vou chegar a lugar algum. E eu vou ser frustrado naquele grande dia. Outro ponto, se assentará nos lugares celestes em Cristo. Olha só que legal, nós agora passamos a assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O novo nascimento é um milagre porque se trata de uma vivificação de um homem morto nos seus pecados. Eu estava morto em pecado, eu fui ressuscitado por Cristo. Antes separado de Deus pela ignorância e pela dureza do coração, agora regenerado, ressuscita juntamente com Cristo para uma nova vida. Mudança de vida. Glória a Deus. Olha só, peguei aqui um exemplo aqui, eu gosto de citar esse exemplo aqui, temos um lobo trancado, né, em uma jaula. Esse aqui é o religioso, irmão. Esse aqui está cheio na igreja de religioso. O religioso, o que é? Ele é um lobo, né? Um lobo é um animal carnívoro, um animal assassino. Se você pegar um lobo e colocar ele dentro de uma jaula, ele está preso dentro de uma jaula e não pode fazer mal para ninguém. Né? Você concorda comigo? Ele está preso, ele não pode fazer nada. Ele não pode cometer crime nenhum, não pode matar ninguém, porque ele está preso. Isso é um religioso. O religioso está preso por causa da religião. A religião impede ele de fazer os crimes e as maldades que ele quer fazer. Porque o coração dele é inclinado para isso, ele quer fazer isso. Ele quer adulterar, ele quer beber, ele quer roubar, ele quer cobiçar, ele quer fazer tudo que é errado, tudo que a velha natureza deseja fazer. Só que ele não faz porque o pastor vai ver. Ele não faz porque os irmãos da igreja vão ver. Ele não faz porque ele entende, né, que é errado, mas a religião está impedindo ele. Ele, por dentro, ele está se matando de vontade de fazer. Ele não consegue controlar esses desejos que estão dentro dele. E tem um outro ponto também. Este outro aqui, ó. Que é o lobinho aqui, ó. É fantasiado de ovelha, fingindo que é uma ovelha. Está aqui no meio dos cordeirinhos aqui, fingindo ser uma ovelhinha, mas ele é um cordeiro. Ele não consegue enganar, né? Chega um momento que ele começa a pôr para fora aquilo que está dentro dele, né? Então não consegue esconder. Agora, a conversão verdadeira acontece isso aqui, irmãos, ó. A pessoa se converte, ela deixa de ser esse lobo assassino e passa a ser um cordeirinho. Tu pode tirar ele da jaula que ele não vai fazer mal para ninguém, tá? Não, como eu disse, ele não é que ele não vá mais pecar, irmãos. O cristão, ele peca, mas o pecado é um acidente. Ele não fica vivendo uma vida numa prática de pecado. Você pode me ver um dia no trânsito, talvez irritado, bravo. Agora você me vê todo dia no trânsito irritado, bravo, daí tem alguma coisa errada. Você pode me ver um dia eu perder a paciência e acabar alterando a minha voz. Mas eu todo dia ser assim, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errado. Porque eu deveria ter nascido de novo, deveria ser uma nova criatura. E, né, para finalizar ali, eu botei esse exemplo de novo, né? Depois tem a justificação, né? O cristão ele é justificado. Justificado por quem? Por Cristo. É Cristo que nos justifica. A doutrina da justificação ela é muito importante, irmãos. Essa doutrina ela foi a base para que Martinho Lutero pudesse, então, dar início à reforma protestante lá no século XVI. A definição de justificação. Justificação é um ato da graça de Deus pelo qual ele imputa à pessoa que crê em Jesus a justiça de Cristo, declarando justa pelos méritos de Cristo, irmãos. É pela justiça de Cristo que nós somos justificados, não é pelos meus méritos. Tem religião por aí que diz que se você fazer boas obras, você vai se santificando, você vai se tornando uma pessoa melhor e você vai alcançando, então, uma iluminação a ponto de um dia você ir morar no céu. Isso não é verdade, não. Isso não é verdade. Nós não conseguimos, através de obras, chegar ao céu. As obras não me justificam, irmãos. Embora que você vai ver na palavra de Deus que um cristão tem uma prática de boas obras, ele tem que ter, porque, como eu disse, ele tem que gerar fruto, ele tem que dar frutos, né? Ele pratica boas obras porque ele é um cristão, mas ele não pratica boas obras para barganhar com Deus, né? Ele pratica essas boas obras porque Deus transformou ele. Deus, na justificação, trata o homem arrependido conforme os méritos da pessoa do seu mediador, que é Jesus Cristo, né? Então, agora, aquele Deus que estava irado comigo, agora, ao me ver arrependido e receber de Deus esse perdão
através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Deus olha agora para mim, ele vê em mim o sangue do Cordeiro. E aquela ira, assim como lá, quando o povo de Israel ele foi tirado do Egito, da escravidão, né, eles passaram aquele sangue nos umbrais das portas, o anjo da morte veio trazendo o juízo e a justiça. E quando ele chegava na casa e ele via a marca do sangue daquele cordeiro, ele pulava aquela casa. Né? Assim é conosco, irmãos. Quando Deus ele olha para nós, ele vê o sangue de Cristo em nossas vidas. E nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, pelas obras de Cristo. A posição do homem pecador diante da justiça de Deus. A Bíblia afirma que todos nós, todos pecaram, destituídos da glória de Deus, estavam. Todos nós éramos culpados. Ninguém era justo. Tudo isso você vai encontrar lá em Romanos. Né? Todos estão debaixo de juízo e de condenação. Romanos e também 1 Timóteo. E Cristo, então, é a nossa justiça. Deus, através do seu amor, providenciou o sacrifício do seu Filho para, por este ato, satisfazer a justa exigência da justiça divina. Olha só, Jesus lá na cruz do Calvário, antes de ir para a cruz, ele estava no Getsemane e ele ora assim, dizendo assim, Senhor, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Olha que interessante. Jesus não estava com medo de morrer. Jesus não estava com medo dos cravos, não estava com medo porque ele era homem, estava com medo de ser açoitado. Jesus não estava com medo disso, não. Jesus ele sabia que ele ia beber do cálice da ira de Deus. E quando Cristo estivesse na cruz, ele estaria sozinho, porque os pecados de toda a humanidade estariam sobre ele. Naquele momento, ele estaria apartado de Deus. Porque o que faz separação de nós e nosso Deus, segundo o profeta Isaías, é o nosso pecado. Então, Jesus, naquele momento, estava afastado da presença de Deus. Por isso, ele vai dizer, Pai, por que me abandonaste? Jesus não queria ficar longe da presença de Deus. Ele queria fazer isso. Ele veio para isso. Ele veio para morrer. Nossa, o que ele não queria era ficar distante da presença do Pai. E era isso que ele estava dizendo para Deus. Ele estava dizendo, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por este momento sem a tua presença. Mas, contudo, seja feita a sua vontade. Então, cumpriu-se a vontade de Deus. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele foi o sacrifício que, de uma vez por todas, definitivamente, ele apagou os meus pecados. Olha só, no Antigo Testamento, o cordeiro que era morto, a Bíblia vai dizer que ele encobria os pecados do povo. Ele encobria. Agora, veio Jesus, segundo João Batista disse, eis que vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha! Eu me emociono só de pensar que Jesus ele morreu por nós na cruz do Calvário. E o sangue precioso de Cristo é suficiente para perdoar os meus pecados. Eu já vi muito pregador em cima do altar dizendo o seguinte, olha, e daí o fulaninho pecou, e Deus se levanta lá no trono e pega seu cajado e vai lançar um raio na cabeça dele, e Jesus vem e entra na frente e diz assim, não faz isso, pai, olha aqui os cravos na minha mão, olha aqui as marcas da coroa de espinho, eu morri por ele, não faz isso. Olha, esse Deus não é bíblico, porque eu não vejo Deus dessa forma, a palavra de Deus não me mostra Deus dessa maneira, porque ele seria um Deus inconstante. Imagina um Deus meio bipolar lá no céu, que a qualquer momento ele podia pegar e me destruir sem mais, sem menos. Não, a Bíblia deixa claro que nele não há sombra de variações, ele não é inconstante. Então, Deus, ele olha para mim, ele vê o sangue de Cristo, que foi derramado uma vez só, não precisa Jesus estar me justificando sempre, ele foi derramado de uma vez só, pronto. Esse sacrifício, ele é unicamente e exclusivamente para perdão dos meus pecados. E não precisa estar sendo derramado inúmeras vezes, ele já foi derramado de uma vez só, já é o suficiente para apagar os pecados. Vamos continuando. Jesus, para ser mediador entre Deus e o homem, tinha de ser homem, né? A gente vai ver que Jesus ele era homem, 100% Deus, mas também 100% homem. É uma união hipoestática. As duas naturezas conviviam juntas, né? Ele era Deus e também homem. E Jesus tinha de tomar para si a culpa dos homens. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. Jesus também se tornou maldição, como Paulo escreve aos Gálatas. E também Jesus, lá no Getsemane, ele ora, né? Para que Deus afastasse dele o cálice da ira, como nós já falamos, né? Então, aqui, peguei uma imagem no qual mostra Jesus, né? Tendo escravo nas mãos. E o último processo, que é a santificação. Primeiro, o que santificação significa? Não é santarrão, não. Santificação. A santificação significa separação do mal. A pessoa vive separada para Deus. A Bíblia vai dizer, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos para serdes meus. Levíticos 20. Né? Ser santo, irmãos, é ser separado, é viver uma vida de separação, é você consagrar-se a Deus. Assim como
Paulo vai dizer aos Romanos, ele vai dizer no capítulo de número 12, né, que muita gente confunde ali o culto racional, achando que quando nós vamos na igreja não, nós vamos na congregação, igreja somos nós reunidos, né, nós somos membros de um corpo, o corpo é a igreja, quando a igreja está reunida, ali estão todos os membros do corpo reunidos, se faz a igreja pode estar reunida numa casa, na rua, né, aonde nós nos reunimos é num templo, numa congregação, né, no qual ali a igreja se reúne, né, mas você vai ver que ele vai dizer assim, ó, que é para nós santificar os membros do nosso corpo em sacrifício vivo, perfeito e agradável a Deus. Ou seja, o meu culto racional é durante o dia, quando eu decido me apartar do pecado, quando eu decido desviar meus olhos de cobiçar uma mulher, quando eu desvio a minha ira no trânsito, quando eu sou fechado por alguém, é quando eu me santifico, eu não faço as coisas que eu fazia no passado, eu vivo agora essa novidade de vida todos os dias, me santificando, me guardando do mal, me policiando, dobrando meus joelhos, orando, jejuando, tendo o meu devocional com Deus, lendo a palavra do Senhor, aprendendo, porque a palavra é alimento, eu preciso ler a palavra de Deus, embora tem muita gente que está na igreja, tem a Bíblia ali só como um apoio distante, nunca leu ou não lê, né? O máximo que tem contato com a Bíblia é quando abre ela no culto, né? Mas o cristão ele tem que ter esse hábito da leitura da palavra. A santificação é a vontade de Deus. A vontade de Deus, perdão, é a vossa santificação. Deus quer que nós sejamos santos, quer que nós sejamos separados. A santificação tem que ter influência em toda a nossa maneira de viver, como eu estava dizendo. Na maneira de falar, de pensar, de agir. Eu tenho que ser separado, eu tenho que ser santo, porque tudo se fez novo na minha vida. Né? E alguns aspectos da santificação. Paulo ele vai exortar a igreja para deixar de praticar o mal e passar a praticar o bem. Nos apartar de tudo aquilo que é imundo, né? Ele também, lá em Salmos e também em 1 Pedro, ele pede para que nós venhamos nos apartar do mal e começar a praticar o bem, praticar a justiça. Né? Então a gente vai ver que Deus ele coopera, né, nesse processo, que ele é gradativo, ele não é de uma vez. Né? Eu me converti ontem, hoje eu sou santo. Não, eu passo por um processo agora gradual de santificação, eu vou crescendo em santificação. Todos os dias eu tenho que ser mais santo do que eu já fui ontem, né? Me purificando, me libertando de velhas práticas, de coisas que eu fazia no passado que me prendiam, que me atavam. Eu vou, né, me aperfeiçoando, eu vou me santificando, né, em temor a Deus. E desta forma, a justiça da lei de Deus, ela se cumpre em nós. E não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O cristão é santificado pela verdade, que é a palavra de Deus. Olha só, culto de libertação. Culto de libertação. Culto é a Deus, né? A libertação ela ocorre pela palavra de Deus. Eu estudo a palavra de Deus. Eu vejo o que Deus se agrada e aquilo que desagrada a Deus. E eu tento, então, fazer aquilo que agrada e deixo de fazer aquilo que desagrada a Deus. Aí, dessa forma, eu estou me libertando. Eu estou me santificando porque é a palavra que me santifica. Desculpa eu não estar lendo aqui os versículos, irmãos, é porque não dá tempo, senão o vídeo vai ficar muito extenso. E aqui eu peguei uma frase de John Wesley: conversão tira o cristão do mundo, agora a santificação tira o mundo de dentro do cristão. Ou seja, eu me converti, saí do mundo, parei de andar no mundo, agora eu tenho uma nova família, agora a família da fé, eu ando em novidade de vida, mas a santificação ela vai tirar aqueles desejos carnais de dentro de mim, ela vai mudar a minha maneira de pensar e eu vou agora passar a agir de uma forma diferente, todos os dias da minha vida. E eu peguei aqui alguns aspectos da santificação na vida de um cristão. A santificação posicional, que é a nossa posição como santos em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, apresentando os vossos membros, como fiz menção antes, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o nosso culto racional. E depois também a santificação experimental, quando ela é posta em prática em nossas vidas de uma forma progressiva, ela vem transformando de glória em glória a nossa maneira de viver, E também a santificação final que vai ocorrer naquele dia, quando nós tivermos um encontro com o Senhor nos ares, então nós vamos ter o nosso corpo glorificado e ali naquele momento, então sim, não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais choro, porque nós vamos desfrutar então de agora um corpo glorificado, da presença de Deus, da comunhão com Deus eternamente. Amém, meus irmãos? E eu sei que todos nós almejamos esse dia. Aquele que é santo, a Bíblia diz que continue a se santificar. O mesmo Deus de paz o santifique em tudo, diz a palavra. A santificação é uma obra conjunta, em cooperação do homem com o Espírito Santo, que agora, com o auxílio de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, ele consegue obedecer a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que melhor é obedecer
do que sacrificar, né? Quando, pois, o crente sente a operação do Espírito Santo e da palavra de Deus sobre si, pela fé recebe santificação, né? Então, esta pessoa agora ela começa a ter não somente os pensamentos mudados, mas as atitudes mudadas, ela começa a ter entendimento da necessidade de ter essa transformação acontecendo de uma forma real e progressiva na sua vida, né? As suas orações. A santificação proporciona comunhão com Deus e um crescimento espiritual. Deus usa aquela pessoa que se santifica. Olha só que interessante, irmãos. Porque, irmão, a pessoa que se santifica, ela é diferente. Olha só, você pode dar um exemplo de um patrão. Se você, digamos, você é um empresário, você tem alguns funcionários que são sujeitos à sua autoridade, você vai sempre escolher a pessoa que se prepara. Você vai escolher a pessoa que se qualifica. Você nunca vai pegar o camarada que não quer nada com nada. Assim é na igreja. Deus não vai estar separando pessoas para usar no ministério, pessoas que não querem nada com nada, pessoas que estão ali sentadas, ocupando espaço no banco da igreja, e não se importam em orar, não se importam em buscar Deus, não se importam em se consagrar, não se importam em santificar, né, que não estão nem aí com nada. Agora, a pessoa que se santifica, essa pessoa que se coloca, que busca ter essa comunhão, essas experiências novas com Deus, ela vai ser usada por Deus. Certamente Deus vai usar ela como um instrumento, com poder e autoridade. Aquele que se santifica tem autoridade sobre o diabo e também sobre os demônios. Deus dá essa autoridade para esta pessoa. E a Bíblia diz, então, seguir a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós já fizemos menção. A santificação também é a veste nupcial da noiva de Jesus, aquela veste branca. A santificação nos torna plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Com as vestes brancas, o crente tem direito à árvore da vida e pode entrar na cidade pelas portas, segundo diz a palavra do Senhor lá no livro da Revelação, capítulo 22, verso de número 14. E aqui eu peguei uma imagenzinha para nós expressar aqui algumas pessoas, né, vivendo no mundo, mas o cristão está ali, diferente, ele é separado, ele se destaca porque ele é luz no mundo. E para finalizar, então, seja um cristão regenerado, cheio do Espírito Santo. Irmãos, agradeço pela paciência dos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vós. Amém?